das cevas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cevas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Pai, eu peço teu auxílio pra não me perder na incompreensão. Sei, é preciso ouvir o não. Beber este cálice doce em nome do Cristo sem murmuração. Sei, é preciso abrir mão. Crer que essa nuvem vai passar, que a verdade se firmar, revelando o bem maior. Ver a esperança renascer, renovar a fé e ter a certeza do melhor.
conselho fraterno com advertências do lado de lá. Sei, é preciso escutar, deixar que o silêncio preencha aquilo que a boca não deve falar. Sei, é preciso acerenar, crer que essa nuvem vai passar e a verdade se firmar, revelando o bem maior. Ver a esperança renascer, renovar a fé e ter a certeza do melhor. Crer que essa nuvem vai passar e a verdade se firmar, revelando
Olá, companheiros do Caminho de Jesus. Não é? Um prazer imenso estar novamente com vocês. Pena que não da maneira que gostaríamos, não é? Mas vamos da maneira que é possível. Gostaria de agradecer a diretoria da casa pelo convite para estarmos aqui juntos. E vamos falar hoje sobre o tema reencarnação. Não é? A reencarnação, cuja palavra surge apenas no século XIX, mas o conceito é muito mais antigo. Já encontramos textos lá no Livro dos Mortos, no Antigo Egito, no Papiro Ani, né, datado de 1200 a 1500 a.C. Né, e esse documento trazia o seguinte texto: os homens não vivem apenas uma vez, não é, e depois desaparecem. Eles vivem inúmeras vezes, em diversos lugares e em diferentes mundos. Como vemos, o conceito de reencarnação daquele povo era muito semelhante ao da doutrina espírita. Encontramos entre os hebreus também essa mesma crença, não é? Jesus nos fala da reencarnação em determinados momentos. No capítulo 3 do Evangelho, no versículo 7 do Evangelho de João, encontramos Jesus falando para Nicodemos: não te admires que eu tenha lhe dito que é necessário que nasças de novo. Não é? O velho fariseu não conhecia o processo da reencarnação. Ele havia procurado o mestre para saber como fazer para conquistar a vida eterna. Essa conquistar a vida eterna seria a felicidade no porvir, no pós-morte. Não é? Então, como vem, era necessário que ele nascesse de novo. Nicodemos não conhecia o processo e até pergunta como um homem velho poderia entrar novamente no ventre de sua mãe. Não é isso? No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, não é, encontramos a seguinte passagem: que ele, indo a cercanias de Cesareia de Filipe, ele pergunta aos seus apóstolos: que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Quem dizem que sou? Não é? E os apóstolos lhe respondem: uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, ou outro dos profetas antigos. Não é? Então, como vem, se havia essa dúvida se ele era algum daqueles personagens, é porque eles acreditavam na reencarnação. Não é isso? E Jesus continua trabalhando esse processo. Há um outro momento, também ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nos versículos 10 a 13, em que os apóstolos lhes perguntam por que os escribas lhe falam que Elias deveria vir primeiro. Não é? E a resposta do mestre é o seguinte: Elias deve vir primeiro para restaurar as coisas. No entanto, lhe digo, em verdade, que Elias já veio e não o reconheceram e fizeram o que quiseram com ele. E assim também farão padecer o Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem, Jesus utilizava-se muito dela para registrar a sua humanidade. Não é? Então, como vemos, os hebreus criam na reencarnação. Não é? Até o século VI, não é, o cristianismo defendia a questão da reencarnação. Porque o único representante, a partir do século IV, não é, era a Igreja Católica, não é? A Igreja Romana. Não é isso? E havia, até então, eles acreditavam na reencarnação. Só que no século VI, aproximadamente no ano 533, não é, há um concílio em Constantinopla, que por pressão de Teodora, esposa de Justiniano, que não aceitava a lei de reencarnação, já que ela era uma escravocrata bastante cruel, não aceitando a lei de causa e efeito, tinha medo de nascer como negra e escrava. Não é? Então, aí se foi retirado dos dogmas da Igreja Católica. Não é? Mas Jesus, profundo conhecedor da natureza humana, sabia que seus conceitos seriam desvirtuados ao longo da história. Não é? E nos promete, lá no Sermão do Cenáculo, um consolador, aquele que viria restaurar os seus ensinamentos, não é? De maneira primitiva, ou seja, na simplicidade do princípio, e não nas distorções que vieram depois. Não é? E no século XIX surge esse consolador, o Paracleto, aquele que deveria ser seguido. Não é? Então, o Espiritismo surge no momento em que o materialismo estava muito fortalecido. Aliás, para compreender o processo da reencarnação, precisamos compreender o pensamento das diversas correntes quanto à destinação do homem após a morte. Não é? Esse pensamento filosófico e religioso, não é? Onde existe a doutrina materialista, que acaba no túmulo, ou seja, vem o niilismo, nada, não é?
E logo após também veio o panteísmo, não é? Onde voltamos para o todo, e o reflexo, o resultado desse voltar para o todo, nós perdemos a nossa individualidade, portanto estamos isentos de uma responsabilidade sobre nossas ações, não é? E o que causa um dano muito semelhante ao que o materialismo causa, não é isso? Chegamos num terceiro momento onde as leis de penas, as penas eternas, não é? Onde, num pequeno período, o homem de 60, 70, 80 anos, por mais que ele viva 100 anos, não é? É um pequeno período diante da imortalidade. E esse pequeno período, se ele cometeu alguns deslizes, ele está condenado ao sofrimento eterno. Não é? Me parece uma punição extremamente injusta, não é? E uma força desproporcional, de certa maneira desproporcional. Porque seria o mesmo que, por exemplo, um filho nosso cometesse um erro e nós condenássemos a ele ficar de castigo pelo resto da existência. Não é? Então, isso contrariaria uma das primeiras questões do Livro dos Espíritos, quando ele fala das características da divindade, de um Pai soberanamente justo e bom. Jesus já havia falado desse Pai que perdoa, não é? Mas as verdades foram distorcidas. Não é? Então, a doutrina e o quarto pensamento, que é a reencarnação. Ou seja, o ser tem a possibilidade de, renascendo novamente, refazer os erros, amealhar conhecimento, não é? Amealhar conquistas morais e assim evoluir. Ou seja, uma visão muito progressista. Não é? Então, existem alguns princípios muito ligados à reencarnação. Um deles é a anterioridade, não é, da existência do espírito. Então, tem uma pré-existência ali. Não é? O outro princípio é a lei de causa e efeito. Não é? E um terceiro princípio é exatamente a sua destinação final. Há um determinismo da divindade para todos os seres. Não é? Na questão 540, do Livro dos Espíritos, é traçada a trajetória pelos espíritos, evidentemente, não é? Da evolução humana, que passa das partículas mais simples do átomo ao arcanjo. Não é? Esse ser vai desenvolvendo a princípio pelo automatismo, como encontramos no livro Evolução em Dois Mundos, de Luiz. Não é? Então ele vem pelo automatismo evoluindo. Não é? Vai passando pelos reinos, pelas formas de vida mais primitivas, até chegar nesse ser hominal. Não é? Esse ser que, evoluindo, ainda não é o nosso ponto final da escala evolutiva. Jesus nos falava do reino dos céus. Não é? Naquele momento que ele se refere a João Batista, por exemplo, dizendo que João, dos nascidos de mulher, era o maior de todos. Não é? Porém, o menor que o menor do reino dos céus. Ora, Jesus estabelece o quinto reino. Não é? Ora, lá na escolinha primária aprendemos que eram 3. Não é? Era o reino mineral, vegetal e o animal. Não é? Depois viu-se que o homem era um ser diferenciado. Então, criou-se o reino hominal. E agora, por último, o reino dos céus. Para nós espíritas, os mundos felizes, celestiais. Não é isso? Que é o ponto culminante da evolução. Não é? Onde o ser, embora o ser jamais cesse esse processo de evolução, não é? Esse ser, ele é um ser em construção. Não é? Jesus, por exemplo, continua evoluindo. Não é? Existem espíritos que foram criados antes dele, mas ele já se tornou um co-criador pelo seu estágio evolutivo. O espírito crístico. E todos nós somos destinados a esse processo. Tanto é que ele nos falava, vós sois deuses, enxergando em nós o quê? Um potencial imenso a ser desenvolvido. Não é? Nessas questões desse primitivismo, aquele homem das cavernas, por exemplo, não é? Ele ainda era muito instintivo. Ele vivia de maneira muito fisiológica. Ou seja, para ele vivia para se proteger, não é? Preservar a vida, comer, beber, dormir e procriar. Não é? Existem, e não se enganem, existem ainda muitas pessoas nesse processo, porque não se preocupam com a evolução do espírito, a verdadeira vida. Não é? Então, somos seres ainda em construção. E precisamos ir desenvolvendo, a cada etapa reencarnatória, não é? A nossa consciência.
E como desenvolver nossa consciência? Através da ampliação dos nossos conhecimentos, ou seja, do desenvolvimento intelectual, e também do desenvolvimento moral. Essa conquista, inclusive, ela vem depois do intelectual. Primeiro vem o intelectual. Não é? Porque fica mais fácil discernir o que é o bem do que o mal. Não é? Encontramos, por exemplo, no livro Sabedoria, não é, de Salomão, um trecho que nos fala dessa pré-existência do Espírito. Não é? Tem um momento, lá no capítulo 8, no versículo 19 e 20, ele nos fala o seguinte: fui um jovem de boas qualidades. Tive a sorte de ter uma alma boa, ou melhor, não é? Sendo bom, vim em um corpo sem mancha. Olha só, ele não fala de uma pré-existência, porque se ele foi bom a ponto de ter um corpo sem manchas, é porque ele havia vivido anteriormente. Não é? Ele não foi criado no momento do nascimento. Não é? Então, olha só, está falando também de causa e efeito. Ora, por ser bom, ele teve uma consequência boa. Não é? Jesus já nos falava também, a cada um segundo suas obras. Não é assim? Então, precisamos o quê? Desenvolver, não é? O quê? Bons sentimentos, boas ações, desenvolver nosso lado moral. Essa evolução humana, a reencarnação também está ligada intimamente à questão do livre-arbítrio, não é? Com a consequente responsabilidade. Não é? Porque se fala muito no livre-arbítrio, mas se esquece que está acoplado ao livre-arbítrio, não é? Exatamente a responsabilidade. Eu tenho o direito de escolhas, porém eu sou responsável por essas escolhas. Não é? Então é natural que o homem, esse ser, ainda muito preso aos instintos, porque vivemos largo tempo do nosso desenvolvimento nesse período de ignorância. E a evolução consiste exatamente nisso. Não é? Conforme eu vou desenvolvendo o meu intelecto e a minha moral, eu vou desenvolvendo o quê? Vou evoluindo, vou fazendo crescer, vou aprofundando o meu desenvolvimento de consciência, e aí eu percebo melhor o que é o certo e o que é o errado. Os bons espíritos jamais nos impulsionam, não é? Nos obrigam, não é? A determinadas atitudes. Por quê? Porque o mérito precisa ser nosso. Quando vemos alguma obrigação, geralmente é causada por espíritos inferiores, que tentam impor os seus conceitos, os seus sistemas. Não é? Como vimos lá no caso da Teodora, que ela não aceitava a lei de causa e efeito, na Revista Espírita de 62, Kardec nos traz o seguinte conceito. Não é? Ora, a reencarnação não é simplesmente o que? A reencarnação não é uma opinião. Não é? Ela não é uma opinião social, não é uma opinião política, em que eu posso aceitar ou não. Ela é um fato ou não é um fato. Se ela é um fato, não adianta eu não gostar, porque eu vou continuar reencarnando. Não é isso? Porque é um fato, eu não posso modificar esse fato. São leis divinas, são leis eternas, imutáveis, leis de justiça. Lembra que lá nas primeiras características estão falando de um Deus bom e justo. Não é? Então, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, Leon Denis nos traz até uma comparação. Por que para alguns a fraqueza? Por que para alguns a fealdade? Por que para alguns a miséria absoluta? E para outros a beleza, a saúde, não é? O conforto? Por que essa diferença? Será que é obra de Deus isso? A desigualdade é uma obra dos homens, não é? Fomos criados todos iguais. E o determinismo a qual estamos reservados é o seguinte: todos fomos criados da mesma maneira. E todos temos um mesmo final, uma mesma destinação, que é a felicidade. Olha como Deus é bom. Não é? Ele nos proporciona o direito, não é? Aliás, o dever, mesmo que nós não queiramos, vamos evoluir, impulsionados pela força das coisas. Não é? Então eu posso retardar o meu crescimento, mas eu não vou impedi-lo, porque isso está na minha destinação. Um dia seremos todos espíritos crísticos, assim como Jesus. Não é? Esse é o processo da evolução humana. E para isso, eu preciso me transformar moralmente. Não é? Encontrando-nos, substituindo os sentimentos muito primitivos daquele ser ainda instintivo que eu ainda carrego, por
ter passado inúmeras encarnações, vivenciando os mesmos fatos. O egoísmo, não é? Que em determinado momento da evolução humana foi extremamente importante, porque ele está ligado ao instinto de preservação. Só que o ser humano, ele expandiu esse sentimento nas diversas áreas. Não é? Ele deveria continuar encarcerado apenas nesse conceito, nesse instinto de preservação. Não é? Então, a culpa também é um sentimento muito interessante de entendermos. Não é? Uma mente culpada, ela não avança. Nós já falamos de um Deus de perdão. Ora, se Deus nos perdoa, e a reencarnação é o perdão de Deus, não é? Quando Ele nos oferece uma nova oportunidade de refazermos aquilo que não foi feito, não é? Estamos tendo o perdão de Deus. Ora, se Deus me perdoa e eu devo perdoar o meu próximo, eu também devo me perdoar. Entender que também sou um ser em construção e que o erro faz parte desse processo da evolução humana. Então é preciso que eu continue a evoluir. Não é? Desde que eu continue evoluindo, naturalmente eu vou fazer melhores escolhas, vou desenvolvendo sentimentos. E aí eu vou substituindo aquilo que eu chamo de raios, que é o egoísmo, o orgulho, não é? O ódio, não é? A vaidade. Eu vou substituindo por sentimentos que eu chamo de estrelas, não é? Pela humildade, pelo amor, pelo altruísmo, pela compaixão, não é? Desenvolvendo sentimentos como a empatia, não é? Em que eu me coloco no lugar do outro, ou da compaixão, que é ainda além da empatia, porque eu me coloco no lugar do outro e realizo uma ação para que ele cesse esse sofrimento. Aliás, o sofrimento ele é inerente ao nível evolutivo em que nós estamos. Nós não conseguimos evitar o sofrimento. Não é? Porém, o sofrimento ele não é fator por si só, não é fator de evolução para ninguém. O que é fator de evolução é minha atitude diante da dor. Não é? Ele é um fator motivacional. Então, ele me motiva a procurar uma solução. E isso faz com que eu evolua. Não é? É possível evoluir sem dor? No nosso momento evolutivo, não. Não é? Porque temos perda de entes queridos, não é? Temos dificuldades N, não é? E temos uma bagagem espiritual. Ora, eu reencarnei inúmeras vezes. Desenvolvi conceitos, desenvolvi hábitos. Não é? Me desidentificar desses hábitos é algo extremamente complexo. Não é? Deus compreende isso. Jesus compreendia isso também. Né? Tanto é que não nos julgava. Não é? Mas para haver essa mudança, primeiro eu preciso me autoconhecer. Tem uma questãozinha do Livro dos Espíritos, 919A, onde Santo Agostinho nos dá a receita. Que ele passava em revista o seu dia. Descobrir por que determinadas colocações de determinadas pessoas me irritaram tanto, por exemplo. Não é? O que foi que eu fiz? Será que eu prejudiquei alguém com as minhas ações? E assim nós vamos o quê? Nos moralizando, porque vamos identificando aquilo que fazemos. Muito poucas pessoas têm o hábito, não é, dessa meditação. É muito importante o autoconhecimento. Não é? A reencarnação é uma oportunidade ímpar que Deus nos oferece. É uma oportunidade em que Jesus nos falou sobre ela, não é? Desse caminho evolutivo. Vós sois deuses. Nós temos todo um processo a trilhar, todo um caminho. Mas que esse caminho que seja menos doloroso a cada etapa. Porque a partir do momento que eu aprendo, eu erro menos. Se eu erro menos, tem consequências menores. Não é? Então, se eu tenho consequências menores, eu vou ser uma pessoa mais feliz, menos sofrida. Não é? Mas a destinação é igual para todos. Não adianta, mesmo aquelas pessoas mais viciosas, mais violentas, mais agressivas, um dia serão anjos de luz. Porque isso foi determinado pelo Pai. Um Pai bom, um Pai unânime, um Pai justo. Não é? Então, nas características de um Deus diferente daquele Deus de Moisés, Jesus nos trouxe um Deus diferente, um Deus que perdoa. Embora depois, pelas distorções, voltaram
ao conceito daquele Deus que pune, não é? Então, a reencarnação é um processo de aprendizado e evolução. Que possamos aproveitar essa oportunidade, meus irmãos. Porque adianta muito pouco eu saber que existe uma reencarnação, que existe a comunicação dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, se isso não me transformar moralmente. O grande objetivo da doutrina espírita não é combater outras doutrinas, é tornar os seus adeptos pessoas melhores. Não é? Numa eterna, nessa caminhada evolutiva de grande dificuldade pelo nosso primitivismo. Não é? Que possamos, Senhor, não é? E aí é um pedido direto ao Pai, ter a força necessária para superar as nossas dificuldades. Não é? E assim construirmos um mundo melhor. Precisamos muito estar atentos a esse momento da nossa história. Não é? Estamos vivendo um momento ímpar da habitação da raça humana na Terra. Pois vivemos um momento de transição. Não é? Onde aqueles espíritos mais apegados ao mal ficarão, não é, em segundo plano. Eles serão colocados em um planeta ainda primitivo, onde haverá, como dizia Jesus, o ranger de dentes. Não é isso? Haverá muitas lágrimas, porque perderão o conforto que tinham. Não é? Compreendendo um pouco mais essa doutrina. Não é? Amai-vos e instruí-vos. Não é isso que o Espírito de Verdade, e ninguém menos que Jesus, não é, nos aconselhou? Não é? Ora, mas ele fala também, instruí-vos na doutrina que dissipa o erro das revoltas. Ele não se referia naquele momento ao conhecimento acadêmico, porque isso naturalmente nós buscamos. Não é? Mas sim do conhecimento da doutrina, que consola, que impulsiona o crescimento. E a reencarnação, como diz Leon Denis, é o processo, é a escada que nos leva à evolução humana. Não é? Então, precisamos avançar. Precisamos construir um futuro diferente daquilo que viemos construindo há séculos e mais séculos. Passamos diversas encarnações vivenciando momentos de grande dor. É o momento de ultrapassarmos esse momento. Não é? Encontramos lá no finalzinho do capítulo 6 do Evangelho, não é? Um momento em que o Espírito de Verdade nos fala que a morte é a ressurreição, que a vida é a prova escolhida e que as qualidades desenvolvidas pelo ser desenvolverão como o cérebro. Olha só que trecho importante. Ele nos fala da reencarnação nesse trecho, porque ele fala que a morte, a ressurreição se dá no espírito. Estou lá vivendo no mundo espiritual. Quando renasço, quando reencarno, não é? Há um afastamento desse mundo. Não é? E depois eu ressurjo no mundo espiritual após a morte do corpo físico. É aí o conceito da ressurreição. Muitas vezes distorcidos. Não é? Não há como um corpo já morto reviver. Não é? Então, pelo processo da reencarnação, vamos construir a nossa felicidade. Não é? Poderá ser mais lento ou avançarmos muito, fazendo as escolhas mais corretas, desenvolvendo o nosso lado mais humano, fazendo bem ao próximo, seguindo o primeiro mandamento que Jesus nos fala, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é? Mas o outro semelhante a esse, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Querer para o outro aquilo que eu quero para mim mesmo. Então, gente, a reencarnação é uma bênção em nossas vidas. É a oportunidade que temos de construir um futuro diferente. Não é? Encontramos na literatura espírita inúmeras referências à reencarnação. Eu particularmente gosto muito do livro Missionários da Luz, que a reencarnação de Sigismundo, com todo o processo, não é, para que ele reencarne. E é meio complexo esse processo. Então aproveitemos esse momento que aqui estamos. Não é? Havia a rejeição do seu pai, do pai Sigismundo, porque havia sido vítima de Sigismundo na vida anterior. Não é? Então esse processo foi difícil. E o arrependido, né, Sigismundo, acaba tendo nova oportunidade. Então, vamos agradecer ao Pai, não é?
por essa oportunidade. Sermos gratos à vida, sermos gratos a Deus. E para agradecer, nada melhor que uma prece. Não é? Então vamos elevar nossos pensamentos a Jesus e agradecer ao Divino Mestre pela oportunidade, não é, de estarmos encarnados, aprendendo, praticando bem, evoluindo. Cada dificuldade, não é, que enfrentarmos são desafios a serem superados. E os erros fazem parte desse processo de crescimento humano. Que possamos, Senhor, fazer o nosso melhor, consolando e amparando a todos que sofrem, consolando, secando suas lágrimas, saciando sua fome do corpo e do espírito. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre, Mestre Divino. Que possamos aproveitar as bênçãos dessa encarnação. Que possamos dar um salto um pouco maior, evoluindo um pouco mais, para sofrermos um pouco menos adiante. Lembrando que não há, não é, um determinismo completo em nossas vidas, por termos o livre-arbítrio. Podemos reverter o nosso sofrimento, como diz no livro Céu e Inferno, não é? Que diz que eu posso reduzir e até anular as consequências dos meus atos errados de outras vidas. Lembremos, não é, da primeira epístola de Pedro, onde ele diz que o amor cobre uma multidão de erros. Em alguns lugares vocês encontrarão a tradução como pecado, mas a palavra certa é erros. Então, precisamos desenvolver o amor. E só com sua ajuda, Mestre Divino, poderemos alcançar o desenvolvimento desse sentimento sublime. Que a tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Que os caminheiros de Jesus possam ter essa consciência, estar sempre unidos, pois sempre disseste que seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Que possamos desenvolver o amor, a tolerância, não é? A indulgência, a beneficência e o perdão. Que assim seja, Mestre Divino. Fique conosco, não apenas no dia de hoje, mas para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus.